Vamos começar então, amigos. Conta-se que no mosteiro as relações entre os monges começaram a ficar difíceis. E não crescendo porque o monge Mor não conseguia fazer a gerência entre o relacionamento interpessoal dos monges. A princípio de forma surda, depois de forma mais ostensiva, começou a haver os incômodos um com o outro. Era ali nas atividades gerais, era ali nas atividades alimentares, era alguém que despertava inveja pela meditação que fazia, era um outro que achava que aquele seu par estava se apresentando de uma forma orgulhosa. Enfim, multiplicavam-se as dificuldades. Ainda que o monge Mor tentasse fazer as interferências necessárias para que a harmonização do mosteiro se consolidasse, tudo era em vão. E à proporção que mais ele investia, mais os problemas se avolumavam na interação entre os seus pares sob a sua tutela, mesmo quando nas visitações no bosque, aqui e acolá, na coleta de elementos da natureza, havia, mesmo nessas circunstâncias, encrencas entre eles. Foi então que um monge Mor, reunindo o grupo, disse que iria fazer uma viagem para buscar ajuda externa, de vez que ele não estava conseguindo, de modo algum, fazer uma gestão consonante à necessidade do monastério. E assim ele fez. Distanciou-se e foi visitar um outro monastério. E lá, encontrando um outro monge que tinha muita sabedoria, depois de expor o tempo de dificuldades que vinham se estabelecendo e se avolumando, ele encontrou uma resposta, um método que talvez fosse plausível resolver as dificuldades do seu espaço de gerência. Passada algumas semanas de retorno, ele chegou no monastério para a surpresa de todos, trazendo a solução, segundo ele mesmo assim afirmava. Reuniu todos os monges no dia seguinte e, depois de uma meditação, ele fez a revelação e disse, quase a meia voz: há entre nós um monge reencarnado. Houve um silêncio e uma perplexidade entre todos. Alguns se entreolhavam para procurar, a princípio, examinar o impacto que aquela revelação trouxera para o grupo. Um que outro se manteve ensimesmado na perspectiva de poder identificar qual seria daqueles da sua convivência habitual que seria o monge que estava no processo de despertamento. E acolá surgia a possibilidade dessa descoberta quando o dia foi seguindo as suas horas. Todos passaram a se entreolhar de uma forma diferenciada. Não sabiam quem era o monge que revelaria o Buda que estava reencarnado num movimento de despertamento para essa existência, num caminho, portanto, que deveria se consolidar de iluminação, de expressão da sua luminosidade. Foi então que um que outro, sem saber quem era o monge que estava reencarnado, deram-se cuidado em poder dar as atenções indispensáveis a quem estava do lado, porque havia um anonimato absoluto. Foi então que nas atividades da cozinha percebeu-se um refinamento do trato. Ali, nas atividades de limpeza,
igualmente. O cuidado com um que outro, achando que esse ou aquele poderia ser o Buda, estabeleceu uma nova ordenação nas interações. As visitações no bosque para a coleta de ervas, pedras, agora se fazia diferenciada. A solidariedade, entrevendo a possibilidade de estar ao lado daquele que seria o Buda renascido, dava-se pressa em ser gentil, solidário. Aqui e acolá, quando alguém permanecia com dificuldade no movimento das suas atividades habituais, logo alguém vinha solícito, de forma presta, estabelecer uma ajuda, ainda que não solicitada. Foi assim que em poucos meses o monastério foi se iluminando. E lá, numa certa medida do tempo, o monge Mor deu-se conta de que a estratégia havia alcançado seu objetivo. Havia um Buda, sim, ali renascido. Era cada um dos monges que passaram a tratar os outros de uma forma diferenciada, achando que Buda estava fora, e começaram a fazer emergir o Buda que estava adormecido dentro de si mesmos e precisava despertar. Essa historieta do budismo nos enseja perceber de que as nossas relações são estranguladas em razão da velocidade do tempo, das atividades que se multiplicam, dos compromissos que se avolumam e das funções que nem sempre são exercidas de uma forma adequada. E, preocupados mais com os outros do que com nós mesmos no campo das responsabilidades assumidas, nós somos muito vigilantes acerca do que o outro está fazendo ou deixa de fazer. Se ele dá conta de cumprir as suas regras ou se faz pela metade. Quem se escora, quem está sendo sobrecarregado à custa de alguém que faz um processo de manipulação. Nas atividades, sejam religiosas, sejam profissionais, mesmo domésticas, nós estabelecemos uma relação, portanto, de fiscalização uns dos outros. E, ao invés de olharmos para nós mesmos, nós estabelecemos um foco na relação do outro, como se a vida fosse ser determinada por alguém que estivesse ao seu lado, ao meu lado. E assim, multiplicam-se as encrencas, as cobranças, as competições, as invejas e os ciúmes. As inseguranças afloram e o medo de ser superado pelo outro, que passa a ser o nosso concorrente imediato em qualquer grupo social, começa a nos assolar, nos assoberbar e às vezes a nos sufocar. E quando menos nós nos damos conta, estamos em colapso. É o grupo da empresa que não consegue ir adiante no exercício das suas funções, é um chefe que não dá conta de fazer a regência do seu grupo de trabalho, é a família que vai se paralisando nas suas interações porque os seus membros se manifestam, cada um defendendo o seu quinhão, fazendo um movimento de opressão em relação aos outros, e tudo percorre de uma forma assustadora com o tempo. Nós ficamos sempre esperando que o milagre venha de fora. E quando se alguém nos assinala como sendo alguém importante, nós fazemos a mudança da nossa disposição interior e tratamos com certo refinamento. Se sabemos que alguém supera as nossas expectativas e traz algum ganho para nós mesmos, logo damos um ar de diferenciação em função dos louros que vamos obter de uma interação socialmente saudável, na qual nós nos entregamos com esmero para garantir. É assim que nós começamos a fazer distinções no nosso grupo de trabalho. Aqueles que podem nos ajudar
a crescer, e os outros que estão como que pedras no nosso sapato, se interpondo ao nosso movimento de sucesso na vida. É todo um olhar de extremo egoísmo, competitivo, de orgulho, e nós nos perdemos nas nossas sombras psicológicas. Ficamos afogados pelo nosso ego, que fica absolutamente aprisionado por crenças limitantes e expropriadoras. E quando nós nos damos conta, não é só o grupo que adoece, nós adoecemos. E adoecemos não só nas nossas interações sociais, emocionalmente e fisicamente. O processo, portanto, ele tem um caminho. E das relações mal estabelecidas, reverberam-se até para o nível celular, trazendo o nosso desconcerto em viver a vida apenas em nível de ego. A proposta do monastério foi muito interessante. Suscitar de que estaria um Buda renascido era a possibilidade de chamar todo mundo a atenção para a sua relação com o homem santo que estava ali por ser desperto. A dedicação e o cuidado que cada um passou a ter consigo mesmo, porque diante de alguém que era o Buda, é sempre importante estar ao lado de alguém que é importante, ou mais importante que nós mesmos. Mas em sendo uma pessoa iluminada, é como se fosse uma graça da lei de causalidade, da reencarnação recebida. E todos então, numa motivação ainda que externa, passaram a fazer um movimento interno de cuidado com o outro, achando que o outro poderia ser o Buda renascido, e de fato todos somos. E não deram-se conta de que quando fizeram isso, estabeleceram uma movimentação interna e uma repercussão externa, porque o outro, em igualdade de condição, correspondia em regime de reciprocidade às deferências, às gentilezas, os cuidados. Alterou-se radicalmente as relações grupais, simplesmente porque cada um fez o que deveria ser feito, agindo budicamente ou iluminadamente, ainda que essa iluminação estivesse num processo de construção, mas em relação ao que era um salto de qualidade extraordinário, caracterizando, portanto, nessa metáfora de que há dentro de cada pessoa um Buda escondido que precisa ser despertado. Mas não só no outro, em mim, do mesmo jeito que na minha dinâmica de entranhas há um movimento de iluminação que precisa ser concretizado no desvelamento do Buda para que ele possa iluminar o nosso ego, no outro, que se escora, que manipula, que é despótico, que é agressivo, que às vezes traz um comportamento de instabilidade, há dentro dele também um Buda adormecido, que precisa ser tocado de algum modo para ver o movimento de despertamento. Esse olhar, ele muda radicalmente a percepção de mim mesmo e a percepção do outro. Mas se eu me ocupo comigo mesmo para fazer o meu despertamento maior, o despertamento do outro passa a ser uma consequência secundária, porque ninguém consegue ter a presunção de que eu vou tocar o Buda do outro e o outro vai se revelar porque eu o toquei. Não. A nossa arrogância egóica pode supor que temos esse poder, mas nós temos sim um poder de fazer a transmutação interna e abrir espaço no campo da nossa personalidade, da nossa dimensão egóica, para que o Buda que me jaz, o Cristo interno na linguagem cristã que me habita, possa começar a eclodir, a emergir. Esse processo é inalienável e intransferível. Se eu não posso despertar o outro não pode me despertar, porque ele quer. Mas, se eu desejo fazer o meu movimento de despertamento, a mim e somente a mim me cabe. Influenciado ou não externamente, apoiado ou não diante de alguém que se me coloca como
uma placa indicativa para que eu faça esse mergulho, eu e somente eu posso decidir fazer o meu movimento de autoiluminação. E essa dinâmica, ela não é súbita num processo meditativo circunstancial. É necessário que haja um caminho, o caminho para dentro. É uma busca de superação de muitas etapas que na vigilância e na constância, na persistência e na dedicação, no esforço e o foco, ela vai emergindo como uma noite escura que vai se abrindo para a claridade gradual e progressivamente. O sol não se coloca a pino de uma hora para outra. A claridade começa meia-noite, não começa às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã se alguém levanta, percebe uma diferenciação da hora que dormiu para a hora que está acordando. Mas alguém que esteja à janela, no modo contínuo, vai perceber de que essa diferenciação dos horários, dos tempos e dos minutos passam imperceptíveis. É assim nosso movimento de autoiluminação. Essa expressão da iluminação búdica ou da cristificação na linguagem cristã ou da conversão na linguagem cristã, ela se dá quando nós temos a consciência de que é um processo e de que ele é um processo de mim para comigo na relação com os outros. Os outros são os meus pares, os agentes que me propiciam fazer esse caminho para dentro, porque ninguém pode se iluminar em regime de solidão. Não há como pensar que alguém vai para o Himalaia, para o interior das florestas, para os desertos mais distantes e ali consegue uma iluminação porque se afastou da sociedade. São incursões que podem gerar processos de imersão, de reflexão, de introspecção. Mas a iluminação real, ela só se configura quando o ser iluminado trava relacionamentos iluminativos. Ou seja, numa linguagem do cristianismo, quando você ama o próximo, quando você, em amando-se, ama o próximo. O processo da iluminação é o auto-amor. E a iluminação ao próximo é a dinâmica naturalmente que se estabelece como consequência. Quando estamos conscientes disso, nós não procuramos um Buda para nos iluminar. Nós não vamos procurar a luz. Nós temos a luz interna. A luz não é de fora, é de dentro. O emergir da luz é que vai consagrar o processo iluminativo. Às vezes, somos sequiosos de um Buda externo, de um guru externo, de alguém que nos sirva de referência a fim de nos converter, esquecendo de que a luminosidade é interior e tudo que se nos apresenta externamente faz-se-nos como convites, referências, páginas reflexivas, exemplos de bom exemplo, para que possamos fazer essa dinâmica de jornada interior a fim de fazer com que a nossa dinâmica interna possa trazer para fora a qualidade da energia iluminativa. É assim que, em olhando-nos uns aos outros a partir de hoje, talvez possamos entrever de que há no seu grupo de trabalho difícil, atrapalhado, um Buda renascido. De que em casa, que você pensa que a família está destroçada, que não tem jeito, há um Buda, sim, renascido. De que a Terra, nesses dias tão atrapalhados, onde as disputas de poder ideológico se fazem tão assinaladas, de que há entre os partidários das diversas ideologias um Buda renascido. Mas, se você puder olhar para isso, nessa perspectiva mais ampla, de que mesmo aqueles que estão cerceados no seu movimento de comportamento antissocial, aqueles que têm atitudes disfuncionais, todos eles são egressos da divindade e trazem a marca da divindade entre si, logrando, portanto, não fugir da natureza, porque todos estamos mergulhados na divindade.
nós vamos concluir de que fundamentalmente há um Buda em cada um a ser despertado. E se há em cada um, há em mim. E esse que há em mim é o eterno convite para que eu possa fazê-lo emergir. Só eu sou capaz de poder fazer esse parto que vai deixar eclodir essa luz interna, garantindo que a nossa dimensão egóica, as nossas funções sociais, elas ganhem brilho. Porque o processo iluminativo não é de alguém que se iluminou e saiu fora da sociedade, e de alguém que fica morando no lugar inacessível ou só de acesso aos seus adeptos. O processo iluminativo, ele se dá na singeleza do silêncio, no anonimato das camadas sociais. São pessoas capazes de poder ter um traquejo social tão especializado, tão refinado, que a gente olha e tem a impressão de que aquela pessoa, ela detém uma sabedoria a despeito de não ter um conhecimento intelectual, ou de que ela dispõe de recursos que nós não dispomos, porque ela traz com tanta coerência, com tanta sinergia, com tanta bondade, as suas movimentações que nos chamam a atenção. É os Budas que estão emergidos, são os Cristos que estão fazendo com que cada um daquele que está ali se posicionando nessa perspectiva de observação sua, minha, traz a atualização, o despertamento, o acordar da divindade que se nos habita. Então, há no nosso caminho muitos Budas dormindo, mas há muitas pessoas que já fizeram-no espreguiçar se não despertar, e alguns já despertaram. Às vezes está na posição de um artesão, às vezes está na singeleza de um homem que trabalha nos serviços gerais do seu prédio, às vezes está colocado num ascensorista que cuida de receber as pessoas com tanta fidalguia e com tanta delicadeza, que chama a atenção, mas às vezes está no homem público, que é capaz de fazer a regência da sua atividade pública com a idoneidade de alguém que pensa que a sua família é o povo. E às vezes tem um vizinho que é solidário, que é compassivo, que é atento, que é respeitoso, que tem tantas virtudes ornando o seu comportamento, que se olharmos bem de perto para ele, para esse vizinho ou para essa vizinha, teremos a certeza de que esse Buda está nos visitando. Ok, falamos os nossos minutinhos previsíveis e agora nós vamos para a interação, onde você pode compartilhar comigo questões, posições, colocações que você julgue que sejam oportunas. A gente sempre faz uma abordagem de 20 a 25 minutos no máximo, estourando, e depois a gente abre para dar a oportunidade desse compartilhamento, no qual a gente faz uma grande somatória de reflexões convergentes ou divergentes, porque a divergência às vezes ajuda muito a gente poder alinhar posições, sendo divergências no campo da ideia, respeitosas, elas sempre ajudam-nos. Aqui, vamos ver aqui, como iniciar esse processo de poder entrever o Buda que se nos habita. Compreender que em a natureza nós estamos conectados com a divindade por essência. Nada está fora da divindade. Todos os reinos estão conectados com a divindade. E o homem não poderia estar, o ser humano, desconectado, seria uma exceção da natureza. Então, como temos a capacidade de arbitrar, escolher posturas e movimentos, e às vezes algumas delas se contrapõem a tal modo que chama a atenção pelo lado negativo, começamos a duvidar de que o ser humano
detenha dentro de si essa centelha mágica, ou essa magia divinal que está nas entranhas. Observamos pessoas às vezes tão cruéis que começamos a ter dúvidas, colocando aquele indivíduo na conta de seres à parte da natureza. E fazemos isso configurando-as como demoníacas ou com pactos com satãs, demônios, diabos, enfim, essas configurações simbológicas que servem de apoio para a gente poder fazer movimentos de exclusão. Todavia, não há nenhuma exclusão feita pela divindade. A divindade, ela nos contém a todos e se coloca disponível a todos, para que todos, em guardando a sua característica de origem, possa trazer, emergir para fora essa manifestação de DNA cósmico que se nos habita e fazermos essa sincronia, essa sincronicidade, esse sincronismo, essa sintonia com a orquestração cósmica, porque há uma harmonia macro, uma harmonia micro. Não é possível que o homem seja a desincronicidade cósmica, não é possível. Então, quando a gente olha para homens iluminados, mestres, que passaram pela Terra como espíritos nobres, renascidos, nós vamos nos dar conta de que está tudo certo, de que eles vêm nos demonstrar tal identificação com a divindade, que dependendo da cultura, eles são chamados de avatares, deuses renascidos. Tal é a grandiosidade, se contrapondo a outros seres humanos que nós tentamos colocar de rechaço, porque eles apresentam comportamentos impróprios. Desse modo, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, há, portanto, essa centelha, e nós podemos fazer essa análise e crer de que há quando nós fazemos esse mergulho para fora ou para dentro, porque tanto é imenso o cosmos, infinito, quando olhamos numa noite estrelada sem a lua, ou visitamos um planetário e tomamos ciência no planetário das movimentações galácticas, é tão infinito quanto somos em nós mesmos, na nossa infinitude cósmica, espiritual que somos. Nós somos um ser que não temos ainda a abrangência dos nossos limites. Nós não temos medida. A medida tem o nosso corpo, que quantificamos, que milimetramos, que pesamos, mas o nosso ser, a nossa integridade, a nossa essência, a nossa dimensão essencial, ela não pode ser dimensionada por aparelho nenhum. E quando nós vamos percebendo os homens que fazem um alinhamento com a divindade e se colocam no mundo alinhadas, aí eles são chamados de mestres, de seres iluminados, de seres angelicais, de santos, mas eles são apenas seres humanos que conseguiram se alinhar e fizeram com que esse processo pudesse emergir. Então, há dentro de ti, como dentro de mim, essa característica que nós não podemos de modo algum desprezar em tempo algum. Obrigado por nos ajudar nesse tempo tão difícil. É a Milena trazendo referências. Aqui, gratidão. Aqui o nosso Haroldo Moreira, que Jesus ilumine. Ao Dr. Alberto sempre. Obrigado, amigo Haroldo. É um amigo querido, um colega médico, cardiologista. Aqui a Márcia Martins, boa noite, aqui de Curitiba, também fazendo as suas sinalizações positivas. Aqui um forte abraço da Juraci Almeida, Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Pronto, já foi consagrado aqui. Aqui vamos ver essa aqui. Há muito tempo sonhei com o senhor, doutor Alberto, e ainda não o conhecia. Fiquei surpreso quando vi o vídeo, né, o seu conhecimento de que o senhor existe. Olha, querida, esse mundo não é só esse mundo físico, é um mundo energético. A gente sai do corpo e perambula.
Aí a gente não precisa pegar avião, não precisa pagar, aí a gente transita, vai para lá, vai para cá. O que nós conhecemos, segundo a física moderna, é apenas 5% do universo. É a matéria tangível, essa que é feita da tabela periódica, que forma os metais, os corpos, né, que tem um pouco mais lá de 100 elementos químicos, de que o mundo de que nós desconhecemos é mais de 70% composto, segundo alguns astrofísicos, de energia escura. 5% de matéria tangível, aparente, concreta, 25% de matéria escura, que a física hoje confirmou esta hipótese, e 70% de que ela não sabe e ela chama de energia escura. Para nós que temos o conhecimento espiritual espírita, temos a ciência de que os vários mundos aos quais Jesus fez menção, eles se multiplicam, e de que esse mundo aqui, o tangível, ele é apenas um da multiplicidade de céus, que também os discípulos faziam menção, de que Dante Alighieri fez menção quando foi ao céu e ao inferno, também nesse processo de desdobramento, de saída do corpo, e de que nós fazemos tudo isso todos os dias à noite quando dormimos, ou quando entramos em transe, nos quadros paranormais e mediúnicos, saímos do corpo e fazemos aquilo que é o desdobramento, a projeção da consciência, que hoje a ciência vem estudando com os fenômenos de quase morte e com os moribundos, quando eles começam a perceber esses outros mundos e a se deslocar do corpo. Então eu aproveitei a sua fala para fazer essas considerações, dizendo que não tem nada de anormal, de que tudo está em a natureza e essas coisas não são fantasias, elas são viáveis de poderem se estabelecer e de acontecer. Vamos, olha o povo aqui de Caruaru, lá em Pernambuco, também presente, e vamos ver mais uma questão aqui proposta, algumas pessoas fazendo gratificações, elogios, bênçãos, o povo de Franca, de Porto Alegre, uma turma muito legal aqui que está comparecendo. Se queremos viver em um mundo melhor, devemos nos melhorar interiormente. Isso mesmo, Dária Martins. É isso mesmo. Porque a gente quer um mundo melhor de fora para dentro, né? A gente quer um governador melhor, mas a gente não vota bem. A gente quer um pai melhor, mas dá butinada no pé dele. A gente quer o filho melhor, mas dá, às vezes, um esporro impróprio, desqualificando, depreciando, ao invés de educá-lo. Então, às vezes, a gente quer que venha uma melhora de fora para dentro, e a melhora de dentro, há um Buda dentro de cada um. Aquele monastério só melhorou porque cada um fez emergir o seu Buda. É simples assim, mas é o caminho mais desafiador. A gente quer sempre o caminho mais fácil, onde a gente fique meio acomodado e venha uma solução meio que mágica. Por isso a gente criou as soluções mágicas, né? A gente negocia, por exemplo, os milagres, a gente quer que aconteça um milagre, a gente negocia com Deus, a gente faz tudo para poder as coisas acontecer do jeito que tem menor esforço, de lá para cá, de fora para dentro. Mas aí um bom professor não faz o exercício do seu aluno, um pai não infantiliza o seu filho, uma mãe empurra a sua filha com boas maneiras para que ela se emancipe. O Criador nos estimula para que possamos amadurecer. Nosso processo de perfectibilidade é adstrito à lei do progresso, mas nós temos a possibilidade de acelerar ou de retardar. É só questão de tempo, mas essa escolha é uma escolha nossa. Com que velocidade nós vamos? Nós culpamos sempre o outro por nossas frustrações. Infelizmente, é verdade. Aqui é a Lu Marinho. É verdade. Eu costumo brincar, eu digo assim, com os amigos aqui, eu brinco muito frequentemente, olha, a culpa é minha, eu ponho onde eu quero, aí eu ponho em alguém, entendeu? Eles não gostam muito, mas eu ponho a culpa neles, porque se a culpa não é minha, então eu coloco onde eu quero. É um jeito gracioso de poder
clarear o quanto a gente não se responsabiliza por nós, que é isso que você está dizendo. A culpa sempre é do outro. E é quase sempre do outro que a gente ama muito, que a gente quer que ele ame por ele e pela gente. É isso mesmo, verdade. Então, amigos, desperte o Buda que há em você. Se você ainda não sabia, há um Cristo adormecido no teu coração. Fala o despertar. Há um Deus com D pequenininho que te habita. Você não é estritamente isso com que você se apresenta. Você está assim, mas não é assim. Você é um ser revolucionário que está com a destinação da iluminação e da perfeição. Assuma isso e siga. Um abraço terno e até a próxima. Fique ligado.